Olá, nono ano, espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui para a nossa aula de Biologia. Hoje a gente vai continuar o capítulo 6 do nosso livro 2. A gente está falando sobre compostos orgânicos. E na nossa última aula a gente falou sobre a parte dos ácidos nucleicos. Hoje a gente vai continuar esse capítulo falando sobre as vitaminas. A gente conhece as vitaminas, a gente sabe que ela faz parte do nosso dia a dia e que a gente deve obtê-las na alimentação. Mas, durante um tempo, isso era desconhecido, não se sabia muito bem o que eram vitaminas e qual era a sua importância. Mas, o que se sabia? Sabia-se que tinha muitas doenças do dia a dia e que suas causas eram desconhecidas. Por isso, eu peço que vocês abram aqui o livro 2, na página 10, para que a gente possa, então, conhecer uma dessas doenças que acometia. É uma doença bem comum que acometia grande parte da população, principalmente os marinheiros, lá mais ou menos em 1740, né? Então vinha aí até que em 1747 descobriu-se qual que era a solução para essa doença, um tratamento possível para essa doença, e essa doença chama escorbuto ou mal dos mares, era o nome popular dessa doença. Então aqui a gente tem uma ilustração aqui do médico, né, da cirurgião da Marinha Real, aqui, né, fazendo experimentos clínicos que comprovaram então qual que era a solução para essa doença, que era muito grave e que estava matando muitas pessoas naquela época. Então, vou falar um pouco para vocês da doença e como que foi essa descoberta. Os marinheiros, eles passavam muito tempo navegando nos mares e sua alimentação era baseada em carne seca e bolacha de aguçal, pão seco. E era basicamente isso que eles comiam, gente, porque era muito tempo no mar e eram os únicos alimentos que eles tinham, assim, que sobrevivia há tanto tempo, que não estragavam, né? Então, carne seca quando tinha e pão, bolacha, essas coisas secas, coisas secas. Então, hoje a gente sabe que esse não é uma dieta que é variada em nutrientes e principalmente em vitaminas. Naquela época não se sabia direito. E daí, quais que eram os sintomas dessa deficiência de vitamina? Eles apresentavam, então, hemorragias, sangramento nas gengivas, perda de dentes, sangramentos intestinais, tá bom? E hemorragias subcutâneas. A maioria morria e tinha que ser lançada nos mares. E isso era péssimo para a população de marinheiros. Já pensou? Você ia perdendo os marinheiros no decorrer da viagem, chegava no fim, no outro porto, tinha que pegar mais marinheiros, né? E daí, esse médico foi fazendo experimentos, dando tratamentos diferentes para os marinheiros que iam sofrendo desse mal dos mares. E daí até que ele conseguiu ver que aqueles que recebiam nos seus tratamentos frutas e verduras, principalmente frutas cítricas, melhoravam da doença. Então, daí começou então tratar os marinheiros com frutas e vegetais, principalmente frutas cítricas. Depois, né, se descobriu que a substância encontrada nesses alimentos era o ácido ascórbico, que é conhecido por nós como vitamina C. Hoje nós sabemos que as vitaminas são compostos orgânicos. E qual que é a sua função no nosso organismo? Elas atuam como cofatores de enzimas. Daí você me fala, o que é isso? A gente aprendeu enzima, mas cofator de enzima? A gente não viu cofator de enzima. Os cofatores da enzima é como se a enzima tivesse uma chave de liga e desliga. Nós temos a enzima, mas ela só vai atuar se a chave estiver ligada. Quem que é essa chave de liga e desliga? A vitamina. Então, se tem a vitamina, a enzima está ligada e ela pode, então, exercer a sua função. Agora, se a gente não tem a vitamina, nosso corpo pode até fazer a enzima, mas a enzima não vai atuar, ela não vai fazer o papel dela. Por mais que ela esteja lá, toda bonita, tudo certinho dentro do nosso corpo, mas ela não vai funcionar. Por quê? Porque não tem, a chave dela não ligou, não tem a vitamina para falar para ela, tá tudo certo, pode funcionar. Então, é isso que é um cofator enzimático, é ela que faz a enzima funcionar, ok? Elas são necessárias em poucas quantidades do nosso corpo, mas
é essencial que ela esteja dentro do nosso corpo, porque nós não produzimos essas vitaminas. Então, o ser humano precisa que as enzimas, que as vitaminas sejam adquiridas por nós através da nossa alimentação. Então, se nós não temos a vitamina, se na nossa alimentação tem falta de vitamina, nós chamamos isso de avitaminose, tá? A prefixo de negação. Agora, se a gente tem uma alimentação com falta de vitaminas, a gente chama isso de hipovitaminose, né? A pessoa tem falta de vitaminas dentro do corpo dela, hipovitaminose. Agora, se a gente tem um excesso de vitaminas dentro do nosso corpo, pode acontecer também que a pessoa tem um excesso de vitaminas. Daí é hipervitaminose, né? Então, se não tem nada, avitaminose. Se tem, mas tem pouco, né? Menos do que o necessário, hipo. E se tem mais do que o necessário, hipervitaminose, ok? E daí, a gente entra também no quesito da classificação dessas vitaminas. Nós temos duas classificações para as vitaminas. As vitaminas que são hidrossolúveis, que são aquelas que as vitaminas que têm afinidade pela água. Então, se nós consumimos, ingerimos em excesso essas vitaminas, por onde que essas vitaminas são eliminadas do nosso corpo? Elas são eliminadas através da nossa urina. Por quê? Porque a urina é por onde nós eliminamos a água e o excesso de coisas do nosso corpo, ok? Então, se as vitaminas são hidrossolúveis, elas são eliminadas, o excesso dela, pela urina. Já as vitaminas lipossolúveis, nós temos uma pequena dificuldade, né? É mais lento esse processo de eliminação de gordura do nosso corpo. Então, se nós temos um excesso de vitaminas lipossolúveis, o nosso corpo não consegue eliminar essas vitaminas lipossolúveis tão facilmente no nosso corpo. Então, como elas não são eliminadas tão facilmente, um excesso das vitaminas lipossolúveis pode sim trazer algum problema para o nosso corpo. Nosso corpo não consegue lidar tão bem com o excesso de vitaminas lipossolúveis quanto com o excesso de vitaminas hidrossolúveis, que é simplesmente eliminar pela urina, tá bom? Então agora a gente vai conhecer algumas vitaminas, as suas fontes e quais são os problemas que a falta dessas vitaminas pode causar no nosso corpo, tá bom? A gente fala muito mais da falta, porque é muito mais comum ter falta de vitaminas no nosso corpo do que excesso delas no nosso corpo. Para isso eu peço que vocês vejam aqui na página 11, tem aqui, tá? Em azul são as vitaminas hidrossolúveis e em verde as vitaminas lipossolúveis. A gente tem aqui um complexo B, por isso que fala complexo B, porque são várias vitaminas da família B, tá? Então, por isso fala complexo B. Então, tem, ó, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12. Gente, é um monte, por isso família B, né? Complexo B. Depois a gente tem a C, que a gente sabe, a vitamina C é bem famosona, né? Todas essas, então B, complexo B e C, hidrossolúveis. E daí, quais são as lipossolúveis? A vitamina A, E, D e K. Eu preciso decorar tudo isso, meu Deus. Não, a gente tem que ter uma noção, tá, gente? E daí, olha só, aqui vem as fontes e as deficiências. Fontes e deficiências. Olha, a da vitamina C, como a gente falou no começo, as fontes, ó. Frutas cítricas, tomates, batatas, brócolis, pimentão, deficiência, escorbuto. E daí ele fala aqui quais são, né, os sintomas do escorbuto pra gente e também a cicatrização lenta. Por isso que as pessoas tinham todas essas hemorragias e não continha hemorragia e acabava, né, morrendo, tá bom? A gente tem também, né, na atualidade, a vitamina A, que a falta da vitamina A da cegueira noturna, tá? É bem comum, a pessoa tem dificuldade principalmente para dirigir à noite, tá bom? E a vitamina A é encontrada em frutas e vegetais de coloração vermelha e amarela também, tá bom? A gente tem aqui, muito importante, a vitamina D aqui, tá? Que é encontrada em leite, óleos de peixes e ovos,
porque a falta da vitamina D causa raquitismo, tá? Principalmente nas crianças, que é o enfraquecimento dos ossos, e daí causa deformidade, né? Naquela fase do crescimento, os ossos eles se entortam. Então, essa é muito importante a gente saber, tá bom? Gente, entre as outras, daí eu peço para que vocês leiam, né, todo esse quadro aqui das vitaminas, para que vocês tenham o conhecimento delas, ok? Eu peço também agora, né, que a gente finaliza esse capítulo, que infelizmente, né, a gente já conversou que a gente não vai poder fazer o piquenique, a gente não tá em sala de aula, né, então a gente não vai poder fazer o nosso lanche com o piquenique e as nossas vitaminas. Eu peço que vocês façam agora esse testando seus conhecimentos, o 4 e o 5, tá bom? Que é referente às vitaminas, e também que você faça as atividades propostas aqui no livro, tá bom? Por hoje é só, muito obrigada, até a próxima aula. Tchau, tchau!